Cuidado com as suas fontes. Na era da comunicação, que acabou se transformando na era da desinformação, se torna cada vez mais necessário saber escolher, definir, filtrar a quem eu vou dar ouvidos. Num tempo onde as maiores barbaridades são ditas com postura, com convicção, com certeza, sem nenhuma pitada de dúvida, num tempo onde todo mundo está a um Google de distância de ser especialista em qualquer assunto, de vacina à geopolítica mundial, é muito importante saber compreender, discernir a quem eu vou dar ouvidos, porque ninguém manifesta dúvida, todo mundo só tem certezas. E você e eu, se não estivermos atentos, estaremos comprando discursos, aceitando afirmações que estão longe da realidade, que são mentirosas, que são enganosas, que muitas vezes são propositalmente enganosas. É preciso ter sabedoria em saber a quem ouvir, sobre o que ouvir. Porque às vezes uma pessoa que é autoridade em vacina não tem nada a dizer sobre geopolítica. Da mesma forma como alguém que é autoridade em construções não tem nada a dizer sobre microbiologia. Eu preciso saber filtrar a quem ouvir, em que contexto ouvir e saber entender se aquilo de fato encontra-se baseado na realidade, nos fatos. Por mais que esse seja um desafio dos nossos dias, não é algo restrito ao nosso tempo, é um desafio que acompanha a humanidade ao longo da história. Saber a quem ouvir é um desafio presente, inclusive, no texto da nossa leitura hoje. Nós fizemos a leitura do Evangelho de Mateus a partir do capítulo 4, verso 18, e nós somos até o capítulo 7, no verso 6. Mas eu quero chamar a sua atenção especificamente para aquilo que acontece no capítulo 5, a partir do verso 17, onde Jesus está falando sobre a lei, sobre a compreensão da lei e sobre o fato de que aquele povo que o cercava precisava repensar o seu entendimento sobre a lei, porque eles tinham dado ouvidos a gente que não sabia muito bem o que estava falando, ouviram muitas coisas, mas entenderam errado. Vocês não compreenderam, precisam entender, precisam compreender melhor. Cuidado com o que vocês ouviram, cuidado com as suas fontes. E aqui no caso essas fontes são os fariseus, os mestres da lei. E é interessante a gente fazer essa ponte porque a gente acabou de fazer a leitura do Pentateuco, acabamos de nos deparar com as leis. E um esforço que a gente fez aqui nas nossas reflexões foi de tentar entender as leis para além do texto, além da mera letra dos mandamentos, entender os princípios que estavam por trás. E essa era uma grande dificuldade, uma grande limitação da interpretação da lei por parte dos fariseus e dos mestres da lei, que se limitavam às interpretações literais, desconsiderando a profundidade, o significado da lei e qualquer outra implicação que não estivesse explícita no texto. Mas o que Jesus apresenta na sua perspectiva da lei e dessa visão do reino de Deus é de que esse reino e essa mentalidade do reino, ela está além dos meros detalhes, mas está nos princípios que compõem essa lei. Jesus começa o seu argumento dizendo, olha, primeiramente, não pensem que eu vim abolir a lei. Não vim abolir, eu vim cumprir a lei. E a propósito, se a justiça de vocês não exceder em muito a justiça dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. E isso, para aquele que estava ouvindo esse discurso, era absurdo, porque os fariseus jejuavam não sei quantos dias por semana, tinham todos os cuidados, respeitavam todas as leis, eram extremamente legalistas em tudo, e no primeiro momento isso pode soar absurdo. Como assim ser mais apegado à lei do que os fariseus? Então estamos todos perdidos. Pode parecer que essa seria a direção dessa conversa, mas nós vamos entender com Jesus que a questão não era sobre o que eles diziam fazer, sobre o que eles aparentavam, mas o fato de que eles não tinham compreendido o espírito da lei, a intenção da lei. Ter uma justiça que excedesse a justiça dos fariseus era entender a profundidade, viver a completude dos mandamentos. E aqui nós vamos ter uma série de momentos em que Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Isso falando sobre a ira, sobre adultério, sobre o divórcio, sobre o juramento, sobre vingança, sobre o amor pelos inimigos, sobre o auxílio aos necessitados. Em diversos aspectos, Jesus vai dizer, por exemplo, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não mate, mas eu, porém, vos digo. Não é só não matar. Quando você insulta, quando você ofende, quando você se ira com o seu irmão, você já
é digno de condenação. Então não é só não matar, mas é também tratar bem. E quando você ofende, quando você maltrata alguém, você já está descumprindo a lei. Então não se esconda atrás do fato de que você não cortou o pescoço de ninguém. Se você está maltratando, você já está pecando. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Ok. E talvez você está aí se escondendo atrás do fato de que você não foi para a cama com ninguém. Mas se você olha e cobiça a mulher do próximo, você já está condenado, você já adulterou com ela. Então não é só sobre o ato em si, mas é sobre o desejo, sobre a luxúria, sobre a cobiça. Isso também já é pecado. Vocês também ouviram o que foi dito sobre o divórcio. Quem se divorciar deverá conceder certificado de divórcio, mas eu, porém, vos digo, se você se divorcia por motivo fútil, que não seja por imoralidade sexual, você está induzindo a sua esposa a cometer adultério. Quem se casa com ela também comete adultério. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não quebrem juramentos. Eu digo para vocês, nem jurem. Vocês não precisam jurar pelo céu, pela terra, que a sua palavra seja sim ou não. É sobre dizer a verdade, não é sobre não quebrar um juramento. A sua palavra não tem valor só quando você jura, ela deveria ter valor em todo o tempo, deveria ser precisa em todo o tempo. Vocês ouviram o que foi dito sobre vingança, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. É isso que eles estão dizendo para vocês. Eu porém vos digo, amem os seus inimigos, orem pelos que os perseguem. Percebe como Jesus está buscando aquilo que é o senso comum, aquilo que é ensinado, aquilo que os mestres da lei têm passado para eles. Vocês ouviram o que foi dito, mas vocês ouviram errado. Ouviram fontes equivocadas. E é por isso que a justiça de vocês precisa ceder e muito à justiça dos fariseus, porque eles não fazem ideia do que seja justiça. Eles não fazem ideia do que é o espírito da lei, do que de fato o Senhor espera nessa vida do reino. A justiça de vocês precisa estar pautada na vontade, no plano do Senhor para vocês. As coisas no reino de Deus são muito mais profundas do que vocês têm pensado. Vocês têm medido de forma muito rasa. Vamos aprofundar esse entendimento e viver de verdade pelo parâmetro, pelos padrões do reino. Cuidado com a sua fonte. Vocês têm ouvido muitas coisas, mas que não tem valor nenhum. E eu deixo esse alerta para você hoje. Cuidado com quem você tem ouvido. Eu tenho ouvido as maiores barbaridades sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre vida de fé, por parte de gente muito convicta, de gente muito séria, muito imposturada, com tom de voz assim, sacerdotal, mas que falam absurdos, que não estão pautados na palavra de Deus. Qualquer verdade sobre Deus que não esteja explícito e revelado nas Escrituras não vem do Senhor, não é do Senhor e não deveria encontrar espaço no seu ouvido. Cuidado com o que você tem ouvido, porque talvez Jesus esteja dizendo para você, ó, vocês ouviram o que foi dito, mas estão vivendo distante. Eu, porém, vos digo, ouçamos ao Senhor, ouçamos a palavra do Senhor e menos as loucuras do nosso dia, dos nossos dias, porque o que não falta é maluco e o que não falta é câmera, celular e microfone para que os malucos soltem por aí as suas maluquices. Cuidado, filtre as suas fontes, isso é um conselho importante para a sua vida de fé. Vamos juntos, aprendendo, lendo a Bíblia, a melhor fonte a propósito é essa, você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui para mais.